A Bielorrússia está no cruzamento mais sombrio de sua história. O punho de ferro de Alexander Lukashenko agora desmoronou e o regime que ele manteve à força por anos está se desintegrando sob pressão de ambos os lados. Essas enormes colunas de pessoas e carros que você vê não estão fugindo de um desastre catastrófico. Esta é a imagem do novo desespero do Kremlin, que lembra o colapso soviético no início dos anos 1990. As pesadas sanções da Europa estão cortando o sustento da economia, enquanto a fragilidade do oleoduto Druzhba está pendurando a segurança energética por um fio. Enquanto isso, Moscou está drenando o combustível das veias da Bielorrússia para suprimir sua própria crise. Este movimento provoca uma profunda escassez de combustível no país. Pessoas indo aos postos de gasolina esperam impotentes em frente a bombas vazias. Mesmo aqueles com dinheiro no bolso mal conseguem encontrar combustível. Para aqueles sem dinheiro, a vida já parou. A situação é a mesma nas cozinhas. Leite, pão, carne ainda estão nas prateleiras, mas não para todos. Neste cenário desolador, onde a inflação está destruindo salários e os padrões de vida estão se deteriorando dia após dia, as pessoas estão sendo arrastadas por uma onda profunda de raiva. Não acabou, está indo para lá, para lá, para lá. Para os jovens, a raiva está dando lugar a uma mentalidade de fuga. Eles memorizam rotas de fronteira e aguardam oportunidades para buscar refúgio na Polônia. O bielorrusso médio na rua não quer mais ver nem Putin nem Lukashenko. Alguns vão ainda mais longe, pegam em armas e juntam-se às forças ucranianas. Vladimir Putin observa os acontecimentos se desenrolarem impotente. Na verdade, essa impotência não é um fenômeno novo para Putin. Desde o início da guerra na Ucrânia, o controle do líder russo sobre a Bielorrússia enfraqueceu. Eventos recentes aprofundaram essa fraqueza. A semana de 13 a 19 de agosto marcou um ponto de virada na dependência energética da Bielorrússia. Drones ucranianos atacaram o oleoduto Druzhba, que transporta petróleo da Rússia para a Europa. Ataques sucessivos, especialmente na ramificação norte, causaram sérios danos à estação de bombeamento na região de Bryansk. Imagens de incêndio em infravermelho registradas por satélites da NASA revelaram não apenas danos à infraestrutura, mas também o corte da principal artéria que leva ao coração das refinarias da Bielorrússia. A importância crítica deste oleoduto era indiscutível. As refinarias de Mosir e Naftan obtinham quase toda a sua necessidade diária de petróleo bruto deste oleoduto. Mesmo alguns quilómetros de interrupção no oleoduto paralisaram o fluxo em direção à Europa. As primeiras repercussões foram vistas na Hungria e na Eslováquia, à medida que os meios de comunicação regionais destacaram o choque de abastecimento e a precificação de pânico começou nos mercados de energia. No entanto, o impacto mais severo foi sentido diretamente no mercado interno bielorrusso. Foi oficialmente confirmado que o fluxo parou completamente entre 18 e 19 de agosto. Essa interrupção abalou não apenas o comércio internacional, mas também a espinha dorsal da economia bielorrussa. Os preços que já estavam em alta no início de agosto registraram um aumento médio adicional de 8% em poucos dias. Este súbito aumento nos custos de combustível criou uma ampla reação em cadeia, começando com o setor de transporte e logística e se estendendo aos preços dos alimentos. Os canais de logística, já restringidos pelas sanções mais rigorosas da União Europeia no verão de 2024, exacerbaram este choque. As artérias do comércio exterior da Bielorrússia começaram a entupir em vários pontos simultaneamente. O cenário não era diferente no fronte político. Em suas declarações durante os primeiros dias da crise, Lukashenko tentou transmitir a mensagem de que a situação está sob controle, como de costume. No entanto, as imagens no terreno rapidamente provaram que essa retórica era vazia. Longas filas se formando em frente aos postos de gasolina reviveram memórias da vida, com cartões de racionamento durante a era soviética. As pessoas começaram a armazenar cada gota que conseguiam encontrar. Estoques de combustível em latas, garrafas e até garrafas plásticas começaram a aparecer nas garagens das casas. À medida que os preços dos combustíveis subiam, os custos de transporte de alimentos também aumentavam, fazendo com que os preços de produtos básicos como carne, leite e ovos disparassem nas cidades. À medida que os sistemas oficiais de distribuição colapsaram, o comércio no mercado negro de combustível e produtos alimentares básicos espalhou-se rapidamente. Diante dessa situação, Lukashenko esperou por uma medida de alívio da Rússia. Em circunstâncias normais, Minsk, o irmão mais novo de Moscou, via sua dependência da Rússia para a energia como uma garantia. No entanto, o Kremlin já não podia se dar ao luxo de enviar combustível para o exterior quando não era suficiente para seu próprio povo. Assim, a Bielorrússia se deparou com uma situação desconhecida. Até as empresas russas recorreram às refinarias bielorrussas para preencher a lacuna no mercado interno. Isso significava que, longe de ajudar os outros, Minsk começou a consumir ainda mais seus já limitados recursos. O resultado foi um duplo golpe econômico.
Por um lado, as refinarias estavam lutando para atender à demanda interna, enquanto, por outro, o apetite da Rússia estava sufocando a Bielorrússia. Esta situação foi percebida pelo público não apenas como uma dificuldade econômica, mas também como uma ruptura política. Para os bielorrussos, isso significava que o Kremlin havia virado as costas para eles no momento mais difícil. Foi precisamente neste ponto que um novo sentimento começou a enraizar-se nas profundezas da sociedade. Um sentimento de traição. A retórica de lealdade eterna a Moscou, construída ao longo dos anos, começou a dar lugar à desconfiança e à raiva. As pessoas agora estavam questionando não apenas o combustível em seus bolsos, mas também sua futura independência. Esse descontentamento silencioso, mas crescente, era o sinal mais forte de que o regime estava tremendo. Na verdade, as raízes desses sinais remontam a um período anterior. As controversas eleições presidenciais realizadas na Bielorrússia em 2020 causaram a erupção de um vulcão social. O anúncio de que Alexander Lukashenko, que estava no poder há 26 anos, havia vencido novamente as eleições por uma grande margem, não foi credível para uma grande parte da população. Centenas de milhares de bielorrussos que apoiaram fortemente a campanha da candidata da oposição, Sviatlana Tsikhanouskaya, acreditavam que as eleições foram injustas e foram às ruas em todo o país. Semanas de protestos, greves e desobediência civil se transformaram no maior movimento popular na história da Bielorrússia. No entanto, o regime reprimiu essa onda com violência policial, prisões em massa e repressão sistemática. Dezenas de milhares de pessoas foram presas ou forçadas a deixar o país devido à repressão. Este clima de repressão levou a um aparente silêncio da sociedade nos anos que se seguiram. No entanto, esse silêncio deu lugar a uma rebelião invisível, mas muito mais eficaz, no verão de 2025. Eles não saem mais às ruas nem protestam contra o regime com megafones. Desta vez, a reação se manifesta em pequenos, mas significativos comportamentos no dia a dia, nos murmúrios que surgem em frente aos postos de gasolina, nas reclamações em voz baixa nos mercados e, acima de tudo, nas longas filas que se estendem em frente aos escritórios de solicitação de passaportes. A sociedade primeiro notou a deterioração econômica. Depois, começou a ver a instabilidade política por trás disso. As pessoas agora estão expressando seu desejo de deixar este sistema não com faixas de protesto, mas com documentos de emigração. Esta nova geração de rebelião silenciosa começou a abalar irreversivelmente o tecido social e a estrutura demográfica da Bielorrússia. Já entre 2020 e 2024, aproximadamente 200 mil a 300 mil bielorrussos haviam deixado o país. No entanto, a crise do verão de 2025 não apenas acelerou esse processo, mas também levou ao surgimento de um novo perfil de imigração. Já não são apenas os opositores políticos. Jovens, graduados universitários, engenheiros de software, profissionais de saúde e empreendedores também estão decidindo deixar o país. A força de trabalho técnica e educada em cidades como Minsk, Grodno e Brest, em particular, começou a se mudar para países vizinhos. De acordo com dados do Ministério do Interior da Polônia, 42 mil cidadãos bielorrussos receberam autorizações de residência somente em 2024. Isso representa um aumento significativo em relação ao ano anterior. A crise de combustível no verão de 2025, a instabilidade econômica e o apoio reduzido do Kremlin sinalizaram que esse número aumentaria ainda mais. A Lituânia também está enfrentando uma onda semelhante de migração. As agências de inteligência do país relatam que jovens bielorrussos estão se mudando para a Lituânia em áreas estratégicas como tecnologia, saúde e finanças. A mídia ocidental chamou essa migração de uma revolução silenciosa. Isso ocorre porque as pessoas agora preferem escapar desse sistema, em vez de permanecer e lutar dentro dele. As filas que começam de manhã nos escritórios de passaportes bielorrussos não diminuem ao longo do dia. A demanda é tão alta que alguns centros de aplicação tiveram que suspender seus sistemas de agendamento. A migração não é apenas um resultado, mas também uma mensagem, e esta mensagem é muito clara. O povo bielorrusso está perdendo a fé em seu regime. A taxa de aceitação de pedidos de asilo de bielorrussos na Polônia ultrapassou 80%, e essa taxa está quebrando a indecisão dos que ficaram para trás. Enquanto a maioria dos bielorrussos imigrantes está tentando se adaptar silenciosamente às suas novas vidas, uma parte deles escolheu um caminho completamente diferente após o controle de passaportes. Para essas pessoas, a imigração não foi apenas uma fuga baseada em razões econômicas, mas também uma postura ideológica, um desafio político. Voluntários emergindo desse grupo, particularmente
especialmente aqueles que se dirigem à Ucrânia, tornaram-se um dos movimentos de diáspora mais notáveis da Bielorrússia. O batalhão Kastush Kalinowski, que voltou aos holofotes nos últimos anos, tornou-se um símbolo desse movimento. Nomeada em homenagem a um herói da independência bielorrussa do século XIX que lutou contra o Império Russo e o autoritarismo, esta unidade foi estabelecida pela primeira vez em 2022, após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Em 2025, havia evoluído para uma estrutura militar séria, não apenas simbólica. Centenas de combatentes bielorrussos foram oficialmente integrados em várias unidades das Forças Armadas ucranianas. Agora, não apenas combatentes voluntários, mas também membros de unidades treinadas, oficiais com experiência de combate, atiradores de elite e especialistas em comunicações faziam parte dessas unidades. Os combatentes bielorrussos na Ucrânia não estavam sozinhos na linha de frente. A diáspora bielorrussa, organizada principalmente na Polónia e nos países bálticos, também participou dessa luta de diferentes maneiras. Redes de oposição trabalhando contra o regime de Lukashenko cresceram, especialmente em cidades como Varsóvia, Lublin e Białystok. Essas redes não se engajaram apenas em ativismo político, mas também desempenharam um papel ativo em áreas como ajuda humanitária à Ucrânia, fornecendo peças de drones, roupas e materiais logísticos. Alguns bielorrussos também estavam envolvidos em trabalho de inteligência transfronteiriça, fornecendo suporte técnico a grupos de voluntários que analisavam os movimentos das tropas russas. Todas essas mudanças alteraram fundamentalmente a natureza da migração. Não se tratava mais apenas de deixar a Bielorrússia, mas de tomar uma posição concreta contra aquele regime. Essas pessoas não apenas fugiram do sistema, elas também ousaram combatê-lo. Além disso, isso tomou a forma de uma luta em várias camadas, não apenas na forma de conflito armado, mas também através do fluxo de informações, redes de mídia, esforços de contra-propaganda e campanhas de influência conduzidas pela imprensa estrangeira. Como essa luta afetará a arena política é uma questão de curiosidade. Atualmente, o pilar mais importante que sustenta o poder de Alexander Lukashenko tem sido a relação de dependência estratégica que ele construiu com o Kremlin por mais de 20 anos. Esse vínculo não era apenas econômico. Foi uma aliança nos níveis político, militar e ideológico. Enquanto Moscou reforçava sua linha geopolítica contra o Ocidente através da Bielorrússia, Minsk dependia de empréstimos russos, subsídios energéticos e apoio de segurança para manter a pressão interna sobre o regime. Para Putin, a Bielorrússia serviu como uma zona de amortecimento contra o flanco leste da OTAN e como uma base de retaguarda para a máquina de guerra na Ucrânia. No entanto, a crise energética do verão de 2025 revelou dolorosamente que essa dependência mútua havia atingido um ponto insustentável. Tendo perdido tanto sua infraestrutura energética quanto a cadeia de suprimentos na guerra da Ucrânia, o Kremlin está lutando para satisfazer até mesmo seu mercado interno. As refinarias de petróleo foram atingidas, a distribuição de combustível foi interrompida e o povo russo é forçado a fazer fila nos postos de gasolina. Em tal cenário, tornou-se um grande problema para Putin não apenas apoiar seus aliados estrangeiros, mas até mesmo manter seu próprio equilíbrio interno. Por outro lado, Lukashenko vê que o apoio que recebeu por anos em troca de ser um aliado leal da Rússia não está mais vindo. Enquanto seu próprio povo luta com o aumento dos preços, a queda do combustível e as dores de uma economia dependente do exterior, o silêncio de Putin deixa o regime bielorrusso indefeso contra a raiva do povo. Embora a relação entre os dois líderes ainda pareça ser uma parceria estratégica na superfície, essa parceria está se tornando cada vez mais um fardo mútuo. Para Putin, a Bielorrússia é agora um círculo ao qual ele não pode alocar recursos, mas do qual não quer abrir mão do controle. Para Lukashenko, Moscou é tanto a razão do colapso econômico quanto uma corrente política que queima todas as pontes com o mundo exterior. Ambos os regimes se apoiam mutuamente para se manterem à tona, mas ao mesmo tempo aprofundam as crises um do outro. Este é um dos pontos de ruptura das alianças autoritárias clássicas. Enquanto a dependência continua, a confiança se desgasta e os interesses compartilhados dão lugar à decepção. Uma das regras clássicas da ciência política é esta: quando os recursos são escassos, os regimes autoritários exercem mais pressão sobre a sociedade. Isso não é uma reação a influências externas que ameaçam o sistema, mas um reflexo para conter a desintegração interna. No entanto, há um limite para a repressão. Sim, mais polícia, mais censura e mais detenções podem quebrar a coragem de ir às ruas, mas as pessoas podem deixar não apenas as ruas, mas também seus países, e é aí que o verdadeiro perigo para os ditadores começa. Um êxodo incontrolável, imensurável, generalizado e silencioso.
Este é precisamente o pesadelo que Lukashenko enfrenta hoje. Ele não tem medo das centenas de milhares de manifestantes que o ameaçaram nas praças em 2020, mas dos milhares de jovens que fazem fila de manhã cedo nos escritórios de passaportes hoje. Porque as praças expressam raiva, mas a imigração mostra que a esperança foi perdida. O abandono em massa do regime pelas massas não é apenas uma pressão econômica, mas uma manifestação de uma alienação política muito mais profunda. Isso não é mais uma insatisfação temporária, mas uma perda permanente de confiança. Quando uma sociedade começa a buscar seu futuro fora do poder dominante em vez de dentro dele, o laço de lealdade se dissolve e o terreno da legitimidade se erode. Isso é o que está acontecendo na Bielorrússia. Uma fragilidade semelhante é evidente do lado de Putin. A invasão da Ucrânia lançada em 2022 não foi apenas uma guerra para a Rússia, foi também um enorme escoamento de recursos. Centenas de bilhões de dólares do orçamento, inúmeros recursos humanos, estoques de armas e munições foram esgotados na frente ucraniana. No entanto, a área onde o Kremlin foi realmente enfraquecido foi o profundo dano que a guerra causou à economia e à psicologia da sociedade. As sanções multilayered impostas pelo Ocidente isolaram a Rússia do mercado global ao quebrar as cadeias de comércio exterior. Durante o mesmo período, as perdas nas linhas de frente aumentaram, os ataques na retaguarda se intensificaram, a infraestrutura energética foi alvo e crises na vida cotidiana das pessoas começaram a surgir. No verão de 2025, Moscou estava lutando uma guerra pela estabilidade, não apenas na Ucrânia, mas também dentro de suas próprias fronteiras. A prioridade de Putin não era mais apoiar a Bielorrússia, mas manter seu próprio povo calmo sem que eles fossem para as ruas. Ele foi, portanto, forçado a suprimir os preços da energia, já que o aumento dos custos de combustível estava aumentando o risco de protestos nas cidades russas. No entanto, essa medida limitou ainda mais a capacidade de transferir recursos para a Bielorrússia a partir de um orçamento já enfraquecido. O Kremlin começou a se ver incapaz de manter seu aliado estratégico economicamente à tona. Nesta situação, a estratégia de longa data de Lukashenko de garantia de Moscou começou a mostrar sérias fraquezas. Isso porque Putin agora avalia os problemas da Bielorrússia não através da lente dos reflexos de política externa, mas através dos limites de tolerância do público interno. Há uma crise de confiança. Lukashenko vê que o apoio de Moscou não é constante. Putin já não considera a lealdade de Minsk incondicional. Em tal ambiente, agora é possível que os dois autocratas se afastem tanto quanto se apoiem novamente. Lukashenko pode virar as costas para Moscou para manter seu cargo. Enquanto isso, Putin poderia rotular a Bielorrússia como um aliado indeciso ou desleal e aplicar mais pressão política. O resultado mais marcante desse cenário é que a Bielorrússia se tornaria a arena para a luta pelo poder entre esses dois líderes. Se Lukashenko tentar tomar medidas independentes de Moscou, isso será visto como uma ameaça direta à segurança no Kremlin. Isso porque a Bielorrússia não é apenas um parceiro político aos olhos de Putin, mas também uma linha logística vital para a guerra na Ucrânia. As ferrovias, bases aéreas e instalações de radar bielorrussas ainda são a espinha dorsal do apoio de retaguarda do exército russo. Portanto, da perspectiva de Moscou, a direção de Belarus é estratégica não apenas diplomaticamente, mas também militarmente. O aprofundamento da divisão entre os dois líderes indica que a pressão sobre o povo bielorrusso aumentará. Isso ocorre porque todo o regime tenta compensar sua própria fraqueza, intensificando a pressão social. No entanto, há uma amarga ironia aqui. Nem Putin nem Lukashenko conseguem identificar corretamente a verdadeira ameaça. Ambos os líderes temem não que o povo se levante com paus, pedras ou nas ruas, mas que se alinhem, peguem seus passaportes e deixem o país. Porque a imigração não é apenas uma escolha individual, é uma declaração global do fracasso de um regime. Cada jovem que imigra é um potencial roubado da capacidade de produção econômica futura da Bielorrússia ou da Rússia. Cada família mina a credibilidade da propaganda sobre uma ordem interna estável contra o Ocidente. Portanto, o verdadeiro pânico de Lukashenko não é o nível de repressão, mas a disseminação da imigração. Esse pânico se manifesta nas medidas administrativas desesperadas tomadas, limites temporários de preços, aumentos simbólicos de subsídios, barreiras burocráticas que dificultam a saída do país. Mas todas essas medidas só podem causar atrasos de curto prazo. Uma vez quebrada a confiança social, as soluções administrativas são insuficientes. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.